Ora, muito bem, então eu vou tomando aqui a palavra. Portanto, bem-vindos novamente, desta vez à parte 2 deste webinar dedicado ao ChatGPT na gestão de enfermagem. E se calhar começava por dar aqui uma nota. Nós temos neste chat aqui uma secção de perguntas e respostas, que deve aparecer aí alguns com um P, um Y e um R, e portanto podem usar essa parte aí para colocar questões. Se tiverem, se conseguirem, imagino que o chat normal também sirva, mas aí será mais fácil de gerir as perguntas e respostas. Tal como na primeira sessão, vamos ter também duas pessoas neste momento a fazer esta apresentação, novamente eu na parte inicial, e na parte um pouco mais teórica, se a gente quiser, e numa segunda parte o Daniel Rodrigues, que vai apresentar, digamos, alguns exemplos mais práticos, um pouco na sequência daquilo que vou apresentando na primeira parte. Vamos ter um pequeno intervalo no meio, para esticar as pernas, e se tudo correr bem, vamos ter uma última parte onde mais pequena, onde gostaríamos de discutir convosco algumas questões mais de índole ética e de segurança também, e portanto também podem ir pensando nas dúvidas, que normalmente são muitas, de questões ligadas à segurança e à ética que queiram colocar para nós discutirmos-las no final. Portanto, a primeira parte eu vou falar-vos um pouco sobre novidades no domínio destas tecnologias, e uma das coisas que a gente gostava que vocês de alguma forma assimilassem é que esta história do ChatGPT, o que tem por detrás são tecnologias que são chamadas de LLMs, Large Language Models, e portanto nós no âmbito desta sessão vamos muitas vezes falar em LLMs. Leiam nesta sigla de Large Language Models, LLMs, um nome genérico para os vários ChatGPT que existem, ok? Portanto, a gente vamos contar um bocadinho o que tem sido este desenvolvimento mais recente, e por mais recente quero dizer últimos meses, últimas semanas e até últimos dias das LLMs. Tenho aqui alguns exemplos de como é que se pode incorporar estas LLMs no dia-a-dia da prestação de cuidados, portanto, no vosso dia-a-dia, e alguns conceitos gerais de engenharia de prompts, que depois vão ser explorados na segunda parte, de forma mais fina, pelo Daniel, com exemplos práticos. Na segunda parte, portanto, depois do intervalo, o Daniel, então, tem aqui 4 casos: comunicação com utentes, gestão de conflitos, documentação e treino de equipas. São casos que nós acabamos por trabalhar e achamos que podem ser interessantes para vocês, que usam os conceitos gerais de engenharia de prompts que eu vou falar na primeira parte, mas que, para todos os efeitos, vocês devem nos ver apenas como exemplos, porque existem dezenas de outros casos, mas pronto, mas estes eventualmente vão ajudar estes exemplos a vocês mapearem entre coisas que têm que fazer no dia a dia com, digamos, a utilidade a forma como as podem otimizar usando as LLMs. Muito bem, então, algumas notas relativamente às LLMs. Ainda ontem eu fui à PubMed à procura de artigos que mencionassem inteligência artificial, portanto, pedi o gráfico, e só para vocês terem aqui uma ideia, estão a ver aqui o salto enorme que a gente teve em 2000 portanto, nos últimos anos, em particular 2024 e 2025, provavelmente vai ser um acrescento, no mínimo, na mesma ordem de grandeza. É curioso perceber que a gente ainda não acabou janeiro e a barra já é uma barra equivalente aqui a 2010 ou algo do género. Isto serve apenas para a gente perceber que um número de evidência científica que sai relativamente à utilização de inteligência artificial na saúde
já é tão grande que é quase impossível de a gente acompanhar. É um desafio realmente muito grande e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que já nem sequer faz muito sentido nós falarmos em, digamos, pessoas que sejam especialistas de inteligência artificial na saúde. O mais provável é que vamos ter especialistas de inteligência artificial numa especialidade em particular, ou para uma função em particular na área da saúde, porque realmente a inteligência artificial tem vai ter esta capacidade de se envolver em todas as áreas clínicas, na prevenção, também no diagnóstico, na mudança de hábitos, depois apoiada a procedimentos, qualidade de dados, há uma série de coisas. Diferentes profissionais de saúde também. Portanto, acaba por ter, digamos, todas essas vertentes. Portanto, a mensagem aqui principal é mantermos-nos a par do que se faz em inteligência artificial na área da saúde. Dito assim de uma forma genérica, eu diria é impossível. Portanto, quem o quiser fazer vai ter mesmo que pensar numa área mais curta. Ok. Eu suspeito que mesmo em inteligência artificial na enfermagem também vai ser em breve impossível. Portanto, mesmo na enfermagem é preciso ainda apertar mais um bocadinho, porque realmente isto vai se, de alguma forma, envolver em muitas áreas. Uma outra mensagem que vos queria fazer passar, eu não sei se vocês viram alguma notícia sobre isto, mas no início desta semana foi notícia que haveria um novo concorrente do ChatGPT, chamado DeepSeek, é este que vocês têm aqui, esta primeira barra azul escura, assim que se escreve, DeepSeek, que seria concorrente da OpenAI. E eu quis trazer aqui mais para vocês perceberem que notícias deste género, de novas coisas que aparecem, ou novas versões da OpenAI, bem, são semanais. E, portanto, mais do que vos dizer que esta solução do DeepSeek em particular é boa ou é má em relação ao ChatGPT, a principal mensagem que eu vos queria chamar a atenção é as atualizações destas coisas neste momento são à semana. Este gráfico em particular tenta comparar os vários modelos e mostrar que o DeepSeek é melhor que o ChatGPT. O ChatGPT é da OpenAI. Portanto, que o DeepSeek é melhor que o ChatGPT da OpenAI na parte de programação ou na parte de raciocínio quantitativo, ligeiramente pior também na parte de conhecimento e um bocadinho pior ainda na parte de raciocínio científico. Pronto, são métricas que são usadas, isto também nos permite perceber chats diferentes servem para coisas diferentes, estão otimizados para coisas diferentes e vão saindo coisas novas todas as semanas. Portanto, não fiquem agarrados muito a nenhum em particular, porque temos que nos manter de alguma forma atualizados, de uma forma sistemática. E não é só, como também já tinha falado na outra sessão, isto não são só coisas que a gente vê aparecerem em países como a China, ou os Estados Unidos, ou outros. Outra vez, vocês provavelmente viram estas notícias. Nós mesmo cá em Portugal estamos com projetos para fazer uma LLM nossa, que chama-se Amália. Eu trouxe aqui duas notícias que curiosamente mostram que consideramos isto tão importante que dá, e ainda bem, que dá aso a apresentações, inclusive com elementos do governo envolvidos. E a previsão neste caso é que seja lançada em 2026, portanto é algo que o que é expectável é que seja lançado e que depois, inclusive, serviços públicos, e não sei até que ponto é que, inclusivamente, o Ministério da Saúde, não terá a hipótese de usar isto nas suas ferramentas internas, ok? Eu não tenho mais informação sobre o assunto, atenção, mas eu diria que era razoável e é expectável que ferramentas como esta mais tarde possam surgir dentro das próprias soluções do Ministério da Saúde para serem incorporadas nos mesmos. E mais à frente tenho uns exemplos que podem de alguma forma ilustrar uma possibilidade para tal acontecer.
aquela que eu vos tinha dito que tinha surgido no início desta semana, surgido em termos de ser publicitado, é o DeepSeek. Quem já experimentou o ChatGPT consegue ver aqui pelo ecrã que tem em baixo ao lado direito que o aspecto é quase igual ao do ChatGPT. Portanto, tem uma caixa aqui no meio para escrever, um botão para uma pessoa enviar, digamos, aqui com uma seta para cima, quando acabo de escrever para fazer o pedido. Tem histórico também do lado esquerdo. Portanto, a interface é cópia, basicamente, do ChatGPT. Portanto, se quiserem experimentar este, podem o fazer se souberem trabalhar com o ChatGPT, também sabem trabalhar com este. Há algumas coisas que este não permite fazer, mais relacionadas com a imagem, mas este é gratuito. Portanto, e algumas... isto foi notícia porque a DeepSeek colocou de forma gratuita uma ferramenta que em muitas coisas é comparável com a versão paga do ChatGPT. E, portanto, pá, pode ser interessante para vocês experimentarem. E, portanto, isto é de uma empresa chinesa que surgiu em 23. Uma coisa interessante é que aquilo que esta empresa faz, ao contrário da OpenAI, que protege e tem licenças, esta empresa, na realidade, disponibiliza para quem quiser copiar. É um modelo de negócio que em muitas outras áreas é conhecido e funciona, de open source. E, supostamente, portanto, há uma série de testes que falam que digamos, é comparável a qualidade das respostas que a gente obtém aqui à do ChatGPT 4o, portanto, que é a versão paga. Okay? Uma coisa que impressionou bastante é o facto de ter custado uma fração daquilo que custou o GPT-4o. Custou 6 milhões quando o GPT-4 custou 100 milhões. E já agora é interessante porque quando Portugal lançou o projeto do Amália, houve quem questionasse, mas como é que era possível Portugal querer fazer uma coisa que tinha custado 100 milhões à OpenAI fazer? Pronto, já se percebeu que os custos são muito mais baixos agora, portanto eu diria, parece neste momento mais execuível que Portugal realmente também tenha a sua própria LLM a custar valores, pronto, 6 milhões é muito dinheiro, mas 100 milhões é muito mais, apesar de tudo. E portanto faz mais sentido. Já agora, a questão do DeepSeek é curioso, porque mal saiu, isto é para vocês verem também a evolução que isto tem, mal esta ferramenta nova saiu, foi logo atacada por uma série de ciberataques. Para além disso, teve logo impacto em diminuir o preço das ações de uma série de empresas que estão ligadas ao ChatGPT. Portanto, isto acaba por ter, neste momento, o negócio à volta disto é muito grande. Mas eu também trouxe aqui uma fotografia de outras notícias que saem, e existem várias entidades a tentar revolucionar a prestação de cuidados usando o ChatGPT, criar assistentes de resposta usando o ChatGPT. Pronto, há trabalhos que mostram ou que discutem riscos e benefícios da inteligência artificial na saúde. Vários sites estão dedicados à área da inteligência artificial e do ChatGPT, em particular na saúde, que vale a pena vocês procurarem, se estão interessados em manter-se atualizados neste assunto. Muito bem, como é que vocês, de alguma forma, podem imaginar a incorporação destas ferramentas no vosso dia a dia? Eu tentei separar aqui 3 casos. Eu acho que vocês, nos próximos tempos, nos próximos meses, vai ser muito importante a gente perceber, digamos, até onde é que faz sentido nós levarmos o uso destas ferramentas. Ok? Podemos conversar a seguir a parte mais de ética, digamos, das dificuldades que isto cria e dos riscos que são criados também. No entanto, eu diria o seguinte: neste momento, o que acho que é razoável de ser, digamos, uma atualização responsável é vocês usarem ferramentas como o ChatGPT, ou o Gemini, ou o Copilot, ou até esta que acabei de mostrar, o DeepSeek, para fazer coisas como resumos de artigos científicos, para ser mais rápido de ser lido, ou por simplesmente de pedirem conceitos
estão a ler um artigo, fala de um conceito que vocês não dominam tanto, ok, pedirem ao ChatGPT para ajudar. Olha, explica-me isto, tendo em atenção que o meu background é este, pronto. Ou fazerem como eu faço muitas vezes quando me ponho a ler assuntos para os quais não tenho grande competência e por simplesmente lhe peço para me explicar como se fosse uma criança de 10 anos. Isso normalmente é o meu primeiro prompt. E ele depois me explicar como fosse uma criança de 10 anos, então eu disse, olha, agora explica-me como se eu já fosse um jovem de 18, ou em terceira fase, se achar que sou competente o suficiente, como se eu fosse um especialista. E então ele vai-me explicando as coisas primeiro de forma muito simplista e depois vão complicando os conceitos e isso ajuda-me a entrar numa matéria nova. Por outro lado, também podem usar isto na criação de materiais educativos, estudantes, internos, para os vários níveis que possam existir de ensino que estejam a vosso cargo, a simulação de casos clínicos, ou seja, para criar casos clínicos, para fazer perguntas. Eu, enquanto professor, já usei várias vezes, dou uma lista de perguntas e ele peço para me gerar uma nova lista de perguntas, parecida com a primeira, mas também do ponto de vista administrativo, para redação de e-mails e documentos, estruturar relatórios, apoiar em reuniões, também podem usar nesse contexto. Em termos de planeamento e gestão de saúde, permite também fazer análise e resumo de diretrizes institucionais ou regulamentares. Se pegarem num documento que a DGS acabou de mandar, ou que a vossa instituição de saúde acabou de mandar, e pedirem para fazer um resumo, uma análise, ou dizer que partes daqui é que podem interessar a alguém que está a chefiar uma equipa de enfermeiros, por exemplo. Portanto, ele fazer esse resumo já direcionado é algo que pode ser facilmente feito. Também apoio na criação de apresentações e geração de ideias para a melhoria de gestão, ou até para comunicação. Portanto, tudo isto são coisas que eu diria que com este webinar e algum treino vosso e conversar com outros colegas, vocês deveriam conseguir fazer. Têm que, e isto é um conselho que eu dou a toda a gente que trabalha com isto, têm que perder o medo. Quando se sentarem a usar estas ferramentas, experimentem, têm que ser verbosos, têm que dizer exatamente o que é que querem, com o máximo de detalhe possível, dar documentos, mas a seguir exijam respostas interessantes do ChatGPT, textos, e-mails, planos, porque normalmente ele responde bem. Mas isto é a utilização com as ferramentas que a gente tem neste momento. ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek e outros semelhantes. Ok, o que é que eu posso esperar mais? Bem, reparem que no primeiro exemplo eu não, digamos, incluí nenhum caso em que eu mandava informação clínica de um utente. E isso não deve ser feito porque se eu usar o ChatGPT para mandar dados de um utente, bem, eu estou a quebrar uma série de leis e de regras de RGPD, de ética, que não deveriam ser, que não deveria quebrar. Então, mas quer dizer que eu nunca posso usar esta tecnologia para me dar apoio, eu passando informação clínica de utentes. A gente só vai conseguir fazer isso, na minha opinião, quando eu conseguir instalar uma coisa parecida com o ChatGPT dentro da minha instituição. Porque a partir desse momento os dados não saem da minha instituição. Pronto. E, portanto, assumindo, eu neste momento vou ser sincero, não conheço nenhuma instituição ainda que tenha isto de uma forma, conheço algumas, estou a fazer experiências de uma forma que esteja realmente a funcionar no dia a dia, ainda não conheço nenhuma, mas acredito que já haja várias experiências a serem feitas. Portanto, a partir do momento que eu instalo uma destas soluções open source dentro da minha instituição de saúde, bem, então eu posso usar isto também para fazer transcrição automática, para fazer resumos automáticos de informação clínica, preenchimento de formulários que tenham a ver com documentos para dar, por exemplo, ao utente, a classificação de documentos que tenham informação do utente, otimização das agendas, automatização de resposta de e-mails aos utentes ou outros serviços. Posso usar isto também para me dar recomendações com base em guidelines clínicas, alerta de recomendações, por exemplo, de riscos de reações adversas a medicamentos. Posso usar também para ajudar na detecção de interações entre medicamentos, conformidade com protocolos. Posso pôr os sistemas a lerem as bulas, por exemplo. E também posso, por exemplo, usar isto em cenários de ensino e informação, nomeadamente análise de desempenho clínico, materiais de estudo personalizado para os enfermeiros, portanto, tudo isto. Mas reparem, estes cenários todos eu já estou a passar informação de pessoas, podem ser
profissionais de saúde, podem ser utentes ou alunos, e portanto eu diria que aqui à partida já deveria ser com uma solução destas instalada dentro do hospital e não usar as ferramentas como o ChatGPT online. Num nível que eu acho que é expectável que a gente tenha daqui a alguns meses, ou um ano talvez, é que estas coisas comecem a aparecer dentro das ferramentas que nós temos mesmo no dia a dia. Ou seja, imaginem o que seria o vosso registro clínico ter lá dentro já uma LLM que permitisse a comunicação por voz, que permitisse, que facilitasse o preenchimento de fichas clínicas, que desse suporte à triagem de sintomas, por exemplo, respostas de perguntas de pacientes, assistência de agendamento e consultas de exames, e, por exemplo, e todo um conjunto de coisas relacionadas à análise de dados. Neste caso, eu diria que o que é expectável é que eu, daqui a uns tempos, use as LLMs dentro dos sistemas clínicos que eu tenho, quase sem dar fé. Portanto, parece só apenas mais uma funcionalidade do próprio sistema, ok? Sem que eu tenha noção que aquilo tem, na realidade, por detrás alguma solução de inteligência artificial. Parece que o sistema ficou mais inteligente numa série de coisas, mas não quer dizer que eu tenha um sítio para pôr perguntas e ele me responder. Pode ser o sistema só mais inteligente, isso quer dizer que ele internamente está a usar estas ferramentas. Reparem, o primeiro caso que eu apresentei só depende de vocês, usarem ChatGPT, o Copilot. Estes outros dois, bem, já são cenários em que depende de haverem as empresas que produzem software os incorporarem e vos facilitarem. Ok, voltando então ao primeiro cenário, que é o cenário do ChatGPT, ou semelhante, o que é que vocês podem fazer? Lembram-se, na semana passada, eu falei-vos que era muito importante vocês, quando fazem pedidos ao ChatGPT, serem específicos. Portanto, não façam aqui o equivalente a esta primeira linha de fazer prompts muito simples. Vocês têm que dizer o contexto, têm que dizer explicitamente o que é que querem, para que é que vocês querem. Quanto mais detalhe vocês derem, melhor é a resposta que vocês têm. Uma outra questão importante é os formatos de saída. Vocês podem pedir a ele para fazer listas, tabelas, slides, ou texto formatado. Nas versões pagas podem pedir imagens e ficheiros de Word ou PowerPoint. Portanto, isso faz com que seja muito melhor, muito mais prático para vocês. Né? Eu posso dizer, no meu caso, eu uso muitas tabelas para pedir que ele me dê as respostas. E portanto, e também na sessão anterior tinha deixado aqui uma proposta de uso inicial que descreve assim as três partes relevantes. Aqui o exemplo é da matemática, propositadamente. Portanto, vocês depois têm que aplicar isto ao vosso cenário, não é? Em que a ideia é que eu começo por dizer como é que eu quero que ele atue, neste caso como tutor de matemática, dar contexto, porque é que eu quero isto, dizer, eu sou um estudante do 12º ano, vou ter um exame dentro de um mês, tenho muitas dificuldades, a matéria principal são derivadas. Portanto, estou a dar aqui o contexto. E depois, na terceira parte, então, é que eu digo exatamente o que é que eu quero. Estas três partes estão aqui a branco. Vocês devem colocar logo no primeiro prompt, quando começam o diálogo, e põem as três numa caixa só. Não é a primeira e Enter, a segunda e Enter, a terceira e Enter. Escrevem tudo e depois Enter. Que ele assim já fica no modo que vocês querem. Agora, o que eu vos queria mostrar aqui são alguns exemplos de coisas mais refinadas que a gente pode fazer a seguir. Portanto, esta primeira, esta anterior, em que eu digo que eu quero que ele atue como um tutor de matemática, isto chama-se, digamos, o perfil que eu estou a usar é o persona, é este número 1. Tenho aqui um outro exemplo, um pouco mais complexo, em que isto é algo que eu posso usar, e eu em particular já usei este, em que eu digo que eu quero que ele atue. Portanto, neste cenário irás desempenhar o papel de um professor universitário em Portugal, especializado em criar e promover iniciativas de empreendedorismo académico e inovação. Pronto, isto foi uma experiência que eu fiz. O teu objetivo é fornecer orientações práticas e estratégicas que sejam relevantes e aplicáveis para transformar ideias académicas em projetos empreendedores bem-sucedidos. Portanto, estão a ver, eu estou aqui a dar o contexto, não é? E depois digo em particular que tópicos e discussões podem incluir, mas não estando limitados. E depois acaba a dizer, olha, quero que respondas em português europeu para evitar que as respostas sejam em português do Brasil, que acaba por ser mais frequente de ele responder neste idioma, vamos dizer assim. Muito bem, portanto,
isto é só um exemplo, vocês podem usar isto agora a ajustar à vossa realidade, portanto, e se vocês precisarem de apoio numa outra área qualquer, pode ser de economia, advocacia, outra coisa qualquer, pensem ajustar aqui esta descrição a esse cenário, ok? Neste caso, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a atribuir ao ChatGPT uma personalidade específica para gerar respostas ao conteúdo de acordo com essa personalidade. Eu vou usar o conhecimento que ele já tem lá dentro, neste caso era de ser um professor universitário especialista em empreendedorismo académico. Portanto, o que eu quero é que ele, de alguma forma, com tudo aquilo que ele sabe sobre isso, me ajude a partir deste momento. Não preciso de dizer muito mais, porque eu estou a usar o conhecimento dele. Ok? Portanto, e este é o padrão que a gente chama de persona. Muito bem. Um segundo padrão interessante é de eu pedir-lhe a ele ajuda para escrever perguntas. Ok? Portanto, reparem, o que aqui eu fiz foi, disse, olha, de agora em diante, quando eu te fizer uma pergunta sobre saúde digital, sugira uma versão melhor da questão. Aqui podia ser outra área qualquer, para além de saúde digital. Podia ser a enfermagem, advocacia, o que a gente quisesse. E, por exemplo, neste caso, dando este contexto, eu pergunto, olha, como se deve avaliar a capacidade física de uma pessoa? Ele não me vai responder a esta pergunta. O que ele vai fazer é vai-me sugerir uma melhor forma de eu fazer esta pergunta. E neste caso, a minha pergunta é como se deve avaliar a capacidade física de uma pessoa. E ele diz assim, olha, uma melhor pergunta seria quais os métodos digitais ou tradicionais, para eu falo aqui sobre digital, portanto percebe que é nesse contexto, quais os métodos digitais ou tradicionais mais eficazes para avaliar a capacidade física de uma pessoa e como as tecnologias emergentes, como wearables e aplicações de monitorização podem complementar essas avaliações. Para eu estou a usar o ChatGPT para melhorar as minhas perguntas. E eu depois posso pegar nesta pergunta e dizer, olha, já agora responde-me a isto. Ok? Ou até melhorar mais um pouco ainda se eu achar que a pergunta não é boa o suficiente. Mas, portanto, só para vocês perceberem, o chat não serve só para a gente ter respostas, mas também serve para a gente aprender a fazer melhores perguntas. E eu, nessa sequência, disse, olha, outra pergunta, que aparelhos existem? E então ele melhorou-me a seguir, se calhar melhor do que fazer essa pergunta, só assim, que aparelhos existem, seria quais dispositivos e tecnologias digitais disponíveis atualmente para avaliar a capacidade física de uma pessoa e quais as suas principais funcionalidades e aplicações práticas, ok? Então estão a ver aqui a ideia de eu usar o chat para me ajudar a fazer perguntas. Portanto, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu uso isto para melhorar a qualidade e especificidade de uma pergunta feita e, tipicamente, envolve a sugestão de uma nova versão da questão que esteja mais alinhada e com o contexto quer dizer, com o conhecimento e com o contexto, não é? Portanto, neste caso, o contexto era da saúde digital. Um outro exemplo está relacionado, ou um outro prompt, está relacionado com a hipótese de eu dar alguns casos e pedir-lhe a ele para, com base nesses casos, sugerir mais casos, ok? Dar mais exemplos. Isto chama-se Few Examples, ou poucos exemplos, e, portanto, a ideia é que o modelo, portanto, o LLM aprende com alguns pequenos exemplos, e ele depois, com base nesses, dá mais. É mais fácil fazer assim, dar aqui alguns exemplos. Imaginem, o meu prompt foi, aqui estão 3 exemplos de explicações para pacientes sobre controle de glicemia, e peço-lhe mais exemplos. E agora tenho aqui 3 exemplos. Se for um jovem ativo, a explicação seria, a sugestão seria evita açúcares rápidos e controla a insulina. Se fosse um adulto com pré-diabetes, seria exercício e dieta equilibrada são essenciais. Um paciente idoso evita muitos doces e come sempre a horas. Pronto. São exemplos simplistas, mas só para ilustrar. Ok, eu dei-lhe estes 3 e então ele percebeu a lógica, percebeu que o início até os 2 pontos estava a descrever o tipo de perfil do paciente e depois então vem a sugestão. E então, reparem o que ele fez. Sugeriu uma criança com diabetes tipo 1, lembra-te de medir a glicemia antes das refeições e nunca esquecer a insulina, evita muitos doces e come alimentos saudáveis. Se fosse uma gestante com diabetes estacional, ok, a sugestão seria outra. Repara, ele dei 3 exemplos e ele então depois despejou aqui uma série de outros
E, portanto, isto também é útil em vários cenários. Uma outra possibilidade é de eu, digamos, alterar o meu papel com o chat e dizer, olha, a partir de agora não sou eu que faço as perguntas e tu as respostas, és tu que fazes as perguntas e eu as respostas. Ok? O que é que eu faço? Eu dou um objetivo e digo, olha, eu quero chegar a este sítio. Faz-me as perguntas que são necessárias para que a gente chegue a este objetivo. E, portanto, o processo continua até que haja dados suficientes para essa resposta. Okay? Isto é muito útil quando eu nem sei exatamente o que tenho que dizer ao prompt para chegar ao objetivo. Eu só digo o objetivo e digo, olha, eu não sei lá chegar. Eu quero é isto. Portanto, tu vai-me fazendo perguntas que me ajudem a chegar lá, contigo. Por exemplo, um caso aqui simples. Pretendo preparar um curso de ChatGPT para professores das faculdades de desporto. Faz-me 5 perguntas de escolha múltipla sobre o curso que eu pretendo criar e depois as minhas respostas. Cria um texto de marketing do curso. Portanto, o meu objetivo era o texto de marketing do curso. Mas eu nem sei como é que lhe posso dizer as coisas relevantes para o texto de marketing. Para fazer um bom texto de marketing. Então diz, olha, faz-me perguntas e depois eu vou-te respondendo. Pronto. E depois, como eu sou um sujeito bastante preguiçoso, em vez de fazer perguntas em abertos, eu pedi de escolha múltipla, porque então aí eu só tenho que escolher as opções. Ora, aqui, o que é que ele me pediu na sequência? Ok, qual é o objetivo principal do curso? Opção A, ensinar a criar planos de treino usando o ChatGPT. Opção B, explorar como o ChatGPT pode apoiar na educação. C, treinar professores a programar em IA. Bem, vai-me despejando aqui as várias opções. Primeira pergunta, objetivo. Segunda, tipos de conteúdos a incluir. Terceira, nível de experiência com a tecnologia. Quarto, qual é o formato mais adequado. Quinto, que resultados para professores devem esperar após o curso. Estão a ver? Portanto, eu olhei aqui para várias opções para o meu curso que eu quero promover e disse, pá, fantástico. Olha, na 1 é B, na 2 é B também, na 3 é D, na 4 é C, olha, e na 5 é A e a C. Estão a ver? Quando eu digo que sou preguiçoso, sou mesmo. Eu até só ponho o número e a letra, e isso é suficiente para o ChatGPT entender o que é que estamos aqui a pedir. E na sequência disso, então, ele responde-me com o título do texto de marketing é este, e está aqui tudo. Os destinatários, o que é que vai aprender, para quem, o formato, resultados esperados, para aí fora. Okay? Portanto, estão a ver, isto é o que ele achava, estes tópicos, o que ele achava que eram relevantes para um texto de marketing do meu curso, em vez de eu estar aqui a pensar o que é que tenho que pôr no... Eu ponho ao contrário, pá, faz-me as perguntas daquilo que tu achas e depois eu vou-te respondendo. Portanto, estes são os 4 perfis que eu diria que são mais fáceis de vocês incorporar. Existem outras coisas, mas aqueles que, se vocês se habituarem a fazer estes 4, eu acho que o vosso nível de uso já melhora bastante relativamente ao normal, digamos, à utilização normal deste tipo de soluções. Muito bem, se estivessem de acordo, nós fazíamos então agora aqui um intervalo até às 6h10. Acho que dá mais ou menos assim 4, 5 minutos aqui para a gente fazer um pequeno intervalo. E continuamos a seguir então com a parte mais prática. Ok? Até já. É já então. Bom, vamos dar início então à segunda parte. Entretanto, também estão a chegar mais pessoas. Eu vou fazer um pequeno resumo e também vamos começar no ponto em que acabamos a primeira parte, portanto, a falar de como fazer bons prompts e que técnicas é que podem ser usadas. E no fundo vamos pegar em todos os conceitos gerais que o Ricardo falou para aplicarmos em exemplos na gestão em enfermagem. Okay? Antes disso, queria só dar uma nota sobre os novos modelos que vão sendo lançados também e relativamente ao DeepSeek da empresa chinesa que ficou popular esta semana e falar-vos um bocadinho dos modelos com raciocínio. Estes modelos, no fundo,
são uma versão melhorada de outros modelos existentes, mais generalistas, como o GPT 3.5, o 4, o 4o. E neste caso, tanto a OpenAI, que tem o ChatGPT, como a DeepSeek, têm a sua versão dos modelos com raciocínio e representam esse raciocínio de forma diferente. E, portanto, quando nós fazemos uma pergunta, geralmente estes modelos são mais usados quando são perguntas complexas. Neste caso, este tipo de raciocínios foi para fazer um plano de intervenção para uma suspeita de sepsis, ok? E o que é que nós vemos? Primeiro, eles não conseguem transmitir o raciocínio em português, portanto a pergunta foi feita em português e em inglês. Demoram alguns segundos e contam esses segundos para o utilizador saber quantos segundos é que eles demoraram a elaborar a resposta. E depois temos duas formas diferentes de apresentar a resposta. De um lado, o ChatGPT tem, no fundo, um formato que já define como é que vai apresentar a resposta e, portanto, apresenta só um resumo do seu pensamento. E do outro lado, no DeepSeek, se lermos atentamente aquele raciocínio, parece que estamos a falar com, ou a tentar perceber exatamente o que é que o modelo está a pensar, ou seja, parece que deixa de ser algo que não tem consciência para algo que efetivamente está a pensar. E essa é a parte que me parece mais interessante, porque nós conseguimos entender as respostas deste modelo só de ler o raciocínio. O que é que isto quer dizer? Nós às vezes fazemos uma pergunta e achamos que ele não percebeu o que é que nós quisemos perguntar. Pois bem, com este raciocínio conseguimos perceber exatamente porque é que ele toma as opções que toma, porque ele nos diz, com este tipo de raciocínio tão específico e que me parece uma grande vantagem para nós percebermos até como é que estes modelos funcionam. Para um utilizador que não é fluente em informática, isto é muito importante e muito interessante para sabermos como é que estes modelos funcionam. Então vamos começar com o primeiro caso. Portanto, isto aqui, como vocês viram, vamos falar de comunicação, gestão de conflitos, documentação e treino de equipas. Isto sou eu a tentar pôr-me no vosso lugar como enfermeiros gestores e tentar pensar em problemas que vocês tenham no vosso dia-a-dia e que vocês possam efetivamente utilizar estas ferramentas sem comprometer privacidade de dados, dados de utentes, portanto, tudo isso sem comprometer, sem violar nenhuma lei, por assim dizer. São formas que vocês podem utilizar estes modelos sem estarem dentro da instituição e, portanto, no vosso dia-a-dia. Portanto, o primeiro desafio seria explicar procedimentos aos doentes de forma simples. E eu usei o ChatGPT, o próprio ChatGPT, para elaborar estes prompts e, portanto, usamos aquele conceito de inversão de papéis que o Ricardo falou antes e depois aplico os outros também, que é de assumir um papel, criar um prompt estruturado, específico, claro e, portanto, isto fica um bocadinho assim. És um enfermeiro gestor, portanto, atribuo-lhe um papel e digo que ele precisa de orientar um enfermeiro júnior sobre como explicar um procedimento a um paciente sem conhecimentos técnicos, quer que cries um template adaptável para essa explicação. Ou seja, nós podíamos fazer-lhe uma pergunta simplesmente a dizer-lhe preciso que me digas como é que eu posso explicar a um enfermeiro júnior ou a um utente que é diabetes. No entanto, se lhe pedirmos para nos mandar um template, podemos usar isto para todos os procedimentos, ou para todas as doenças, ou para tudo o que precisarmos, ok? Desde que tenha uma estrutura ambígua o suficiente. Mas até isso ele nos pode dar. E então isto ficou desta forma, o template que ele me propõe. Temos um campo para preencher com a idade do paciente, qual é o diagnóstico, e vai iniciar o X procedimento. Ele diz que deve ser explicado o procedimento de forma clara, usando uma linguagem simples, dá a própria estrutura, para o ChatGPT não vaguear, não responder de formas diferentes e manter sempre um padrão e uma certa qualidade na resposta. E, portanto, ele diz que deve dar uma introdução breve, o que é a doença, porque é que o procedimento é necessário, o que é que acontece no corpo,
e ele sabe que estamos a falar para um paciente, então diz sempre, explica de forma simples como é que funciona, descreve o processo de uma forma comparável a uma metáfora, o que é que o paciente pode esperar e dicas. E depois tem ali 3 tons, calmo, motivador e informativo, que também vão orientar um bocadinho a resposta e enfatizar os benefícios, ok? E vamos experimentar isto, por exemplo, hemodiálise. E, portanto, ele substituiu os campos por um exemplo com hemodiálise. Paciente com 60 anos, insuficiência renal crónica, vai iniciar a hemodiálise, explica ao paciente que é insuficiência renal crónica, porque é que a hemodiálise é necessária. Ok, sim senhor, o template está preenchido, poderia ser algo, nós queríamos explicar a um paciente o que é hemodiálise, porque é que ele tem que iniciar a hemodiálise. Colocando este prompt no próprio ChatGPT, ele vai nos dar então a explicação da hemodiálise. Qual é a vantagem de usarmos este tipo de templates? Primeiro, somos muito mais produtivos, porque não temos que estar a escrever um prompt grande para a resposta ser com a estrutura que nós queremos. E segundo, conseguimos com que modelos menos capazes tenham melhores respostas. Tem um prompt muito estruturado, com muita informação, muito contexto. E se vocês depois tiverem a oportunidade de ver a gravação, vão conseguir ver que efetivamente ele fala para o paciente com linguagem adequada, ou seja, explica um bocadinho o que é que são os rins, explica qual é o efeito da insuficiência renal crónica nos rins, o que é a hemodiálise, o que é que acontece no corpo, o que é que o paciente pode esperar com o tratamento, neste caso em média 4 horas, acontece cerca de 3 vezes por semana, e vocês podem pegar nesta informação toda e usarem para explicarem aos utentes ou para explicarem a alguém como é que deve abordar os utentes neste tipo de condições. E, portanto, este template, coloquei só mais um exemplo, imaginemos que é alguém que tem que realizar uma colonoscopia, podemos usar também, ver qual é a resposta. E, portanto, só para vos mostrar que dá para diferentes casos. Okay? Neste caso, ele explica o que é que acontece no corpo durante o procedimento, como é que funciona, quanto tempo vai durar, se vai sofrer sedação. Porque isto depois é tudo personalizável, obviamente. Percebemos que há diferentes tipos de exames. Mas é essencial e, sobretudo, é muito adaptável para qualquer procedimento. E este tipo de templates dá para usarem com vários exemplos. Estávamos a falar da comunicação com utentes. Vamos imaginar que é algo entre a equipa, por exemplo, tipos de conflitos. Vamos imaginar que aqui era um conflito entre um enfermeiro sénior e um enfermeiro júnior sobre a divisão de tarefas. E, portanto, eu queria ajuda para ele me criar um roteiro para fazer uma mediação eficaz deste conflito. E, portanto, ele dá-nos uma estrutura até semelhante, com 5 passos. Obviamente, o vosso template ou o que vocês pretenderem pode ser melhorado, não tem que ter estes 5 passos e este tipo de estrutura. Mas isto aborda, no fundo, as partes essenciais da engenharia de prompts. Ou seja, atribuir um role, explicar qual é o problema, ou qual é o desafio, ou o que é pretendido. E depois uma estrutura de resposta que nós pretendemos. Okay? Neste caso, a parte personalizável é descrever qual é o conflito, as partes envolvidas, o ponto de tensão e qual é o tom que nós queremos que o roteiro tenha. Okay? E então, colocando com este desafio que eu vos falei, ele diz-nos então que este problema era porque o enfermeiro sénior sentia que o enfermeiro o enfermeiro júnior não assumia responsabilidades suficientes e o enfermeiro júnior se sentia pressionado e inseguro para tomar decisões sozinho, com medo de cometer erros, e isto estava a gerar tensão na equipa. Okay? Ele então cria-nos um roteiro para nós abordarmos o problema. Portanto, primeiro abertura da conversa, até nos aconselha expressões que devemos utilizar, reforçar neutralidade, explicar o propósito da reunião, tentar aplicar a escuta ativa, validar sentimentos,
identificar quais são os problemas e os pontos de divergência, como construir soluções e, no final, tentar formalizar algum acordo e garantir algum acompanhamento à situação. Okay? Portanto, este tipo de... Sempre reforçando que isto pode ser adaptável e, portanto, fui buscar outro conflito, por exemplo, entre a equipa da manhã e a equipa da noite, porque a equipa da manhã, sendo que a equipa da noite deixa tarefas inacabadas, e a equipa da noite, por outro lado, sendo que está sobrecarregada e não tem tempo suficiente para cumprir as exigências do seu turno. Okay? Portanto, isto gera frustração, prejudica a comunicação, fluxo de trabalho, e, portanto, mais uma vez, vamos ver como é, o que é que ele nos diz, como é que devemos abordar este conflito. Portanto, mais uma vez, começa com a abertura da conversa, escuta ativa. Pronto. No fundo, os pontos são semelhantes, mas ele consegue personalizar exatamente para o conflito. E isso também é, sobretudo, devido ao prompt estruturado. Obviamente que, se vocês não tiverem um template, estar a escrever isto tudo cada vez que querem resolver alguma coisa é mais difícil e demora muito mais tempo e não vão conseguir fazer algo tão bem estruturado. E eu digo-vos esta questão de, se vocês tiverem este tipo de prompts tão detalhados, mesmo os modelos que vocês podem utilizar, neste caso, agora temos o DeepSeek grátis que tem os modelos semelhantes ao ChatGPT, mas poderiam usar a versão grátis do ChatGPT sem os modelos de raciocínio, que são mais avançados, que obrigariam os modelos normais a seguir também este tipo de estrutura e de raciocínio, o que levaria a que as respostas fossem muito semelhantes. E, portanto, eu fui testar efetivamente isso, e o que comprovei, com vários exemplos, e o que comprovei é que as respostas acabam por ser muito semelhantes entre os modelos que têm raciocínio e os que não têm. Pedi até para eles avaliarem as próprias respostas, e cada um dos modelos achou que tinha dado a melhor resposta para o problema. Portanto, nada enviesados, mas de qualquer das formas, o que eu vos queria transmitir é que, com o prompt certo, mesmo modelos que vocês possam correr em computadores locais ou em computadores no futuro nos hospitais, vão ter boas respostas, ou até o próprio modelo que vai ser elaborado por Portugal. Vamos ver se vai ter toda a tecnologia de ponta que sabemos que estes modelos agora estão a sair e que na altura, em 2026, vão ser ainda muito melhores. Quando nós o utilizarmos, a chave vai estar também aqui na engenharia de prompts para saber como tirar o melhor deles. Relativamente a outro desafio, por exemplo, na documentação, e aqui eu queria abordar dois tipos de registros, uma nota de alta e uma nota de enfermagem. Portanto, o desafio aqui é padronizar este tipo de registros, porque sabemos que, pelo menos no S-Clínico, as notas de enfermagem são, por exemplo, campos de texto livre, e, portanto, era importante nós termos um padrão de como é que essas notas de enfermagem são registadas. E eu aqui segui esta estrutura de identificação do doente, situação atual, intervenções ou procedimentos, evolução do doente, implante de continuidade, mas vocês podem adaptar esta estrutura ao que acharem essencial, ok? E também consoante o serviço. No entanto, o que isto iria provocar era vocês terem sempre uma nota de alta, uma nota de enfermagem com o mesmo tipo de conteúdo, nos mesmos locais, e que depois também é mais fácil de nós aproveitarmos esses dados e conseguirmos tirar algum conhecimento deles. Okay? E, por exemplo, nota de enfermagem, o prompt é o seguinte: és um enfermeiro gestor, tens de criar um modelo padronizado para notas de enfermagem e eu quero esta estrutura. Identificação do utente, nome, idade, diagnóstico, motivo de hospitalização, portanto estamos a admitir que aqui é um internamento, situação atual, sinais vitais, queixas do utente, observações clínicas relevantes, procedimentos realizados, reações à terapêutica aos cuidados prestados, evolução do quadro clínico e recomendações para o turno seguinte. E então ele dá-nos uma nota de enfermagem com um modelo padronizado com isto, mas também podemos pedir-lhe para ele fazer um exemplo de uma nota preenchida. Okay? E aqui temos do lado esquerdo
o template com os pontos e do lado direito já um preenchimento. E, portanto, com esta estrutura que nós lhe dissemos, as notas de enfermagem ficariam sempre desta forma. Nome, idade à partida nunca precisaremos, porque temos sempre a identificação do doente em cima, mas de qualquer das formas foi a estrutura que eu escolhi. E, portanto, temos diagnóstico principal, motivo de hospitalização sempre, avaliação de sinais vitais, queixas, observações clínicas, intervenções de enfermagem realizadas, resposta do utente, se melhorou, se manteve ou se piorou, qual é a evolução do quadro clínico e depois um plano de continuidade, monitorização necessária, ajustes na terapêutica, exames e procedimentos a realizar e depois a assinatura que à partida também estará associada a um enfermeiro no sistema de registro e portanto não precisaremos de registar. Mas para perceberem que isto também pode servir para este tipo de padrão e para nós impormos alguma padronização em certos registros. Neste caso, nota de enfermagem. Tenho aqui um segundo caso na nota de alta. Por exemplo, vamos padronizar as notas de alta. Temos aqui qual é a estrutura que eu quero. Aqui temos resumo da internação, só para ressalvar que vocês podem, obviamente, alterar isto. Esta é uma palavra de português do Brasil, portanto, mas dá para percebermos que é internamento. E aqui ele muda, em comparação com a nota de enfermagem, ele quer fazer então o resumo do internamento, dar orientações ao utente, encaminhamentos, contacto para dúvidas. E, portanto, um exercício semelhante, ele é capaz até de fazer vários templates, modelos diferentes. Pode ser da forma que vocês quiserem, isto é tudo personalizável. Okay? Portanto, o resumo de internamento, ele faz aqui um resumo do tempo, quais foram as principais intervenções realizadas e, portanto, isto é uma nota para entregar ao utente. Cuidados a ter no domicílio, que administração de terapêutica que ele vai levar, quais são os sinais de alerta para procurar assistência médica, encaminhamentos, contacto para dúvidas. E, portanto, isto foi tudo feito com um exemplo fictício, mas imaginem, como o Ricardo falou na parte inicial, que isto já estava integrado nos sistemas de informação dos hospitais e, portanto, isto seria quase algo automático, porque ele iria obter esta informação e produzir este documento de nota de alta quase de forma automática. Okay? Portanto, isto ainda não é uma realidade, mas acredito que já há tecnologia para isso e, portanto, será uma questão de tempo até isto ser possível. Temos também aqui mais um desafio relativamente ao treino de equipas, que eu quis trazer também, por exemplo, simulação de emergência. Okay? Mais uma vez fui buscar um template e quis criar um cenário, um tipo de emergência para uma simulação para preparar os enfermeiros a atuar sob pressão. E fiz, por exemplo, uma simulação de uma paragem cardiorrespiratória. O que é que ele tem aqui no fundo um caso clínico e quis perceber como é que o ChatGPT nos poderia tanto simular um caso como orientar em como resolver. Okay? Portanto, vamos ter aqui as duas partes. Ele dá aqui um caso clínico, é um paciente que estava internado para avaliação de dor torácica. Qual é a avaliação inicial? Portanto, não tem pulso, os últimos sinais vitais registados e qual é o diagnóstico. Ele diz quais são as ações esperadas da equipa e, portanto, ele diz que primeiro temos que acionar o protocolo de paragem cardiorrespiratória, chamar o suporte avançado de vida, iniciar compressões, alternar o profissional para evitar a fadiga, garantir a via premial. Pronto, quem sabe qual é o suporte básico de vida e suporte avançado, sabe quais são os passos. De qualquer das formas, ele vai nos indicando e, mais uma vez, isto é personalizável. Ok, vocês podem alterar este tipo de respostas. E pronto, depois fala na desfibrilhação se for indicada, administração de medicamentos, etc. Fala-nos quais são os desafios que podem ocorrer ou quais são os obstáculos para isto não ocorrer assim. Portanto, descoordenação na equipa, tempo perdido a decidir quem é que vai fazer o quê, quais são os erros comuns a evitar e quais são os critérios de avaliação para quem vai fazer a simulação.
Mas eu não fiquei satisfeito com esta resposta e então perguntei-lhe como é que este cenário efetivamente deve ser trabalhado com a equipa. Okay? E, portanto, como é que isto pode ser efetivo no treino da equipa de enfermagem. Dá-nos até uma lista de materiais, simulação, manequim, desfibrilhador, medicamentos, equipamento de ventilação. Que papéis é que os membros das equipas de simulação devem assumir? Líder, enfermeiros das compressões. Portanto, isto depois, obviamente, não estão estas pessoas todas na sala, muito provavelmente, e portanto vários vão assumir diferentes papéis ou vários papéis. E no entanto ele diz-nos como é que deve ser conduzida a execução da simulação. Okay? E depois também um debriefing, o que é que correu bem, o que é que poderia ser melhorado, etc. Isto é uma simulação de paragem cardiorrespiratória, pode ser adaptado para outras simulações e ele até diz como é que podemos aprimorar, gravar em vídeo, aplicar questionários, fazer um segundo ciclo de simulação, etc. Temos aqui, terminando este tipo de casos, e com isto só para concluir que eu acho que estes são casos, vocês certamente terão outras situações que precisam de ajuda em contexto real e portanto podem também colocar agora nas questões para nós depois darmos alguma ajuda ou algum insight sobre como é que podemos resolver ou como é que o ChatGPT pode ajudar. E queria abordar um último assunto que era como é que nós podemos fazer uma atualização de conhecimento indo um bocadinho em resposta aos primeiros slides do Ricardo que falavam sobre o aumento de artigos científicos e de papers sobre esta área, principalmente em 2024 e agora em 2025, que já vamos quase com os mesmos papers publicados sobre inteligência artificial, comparando com todo o ano de 2015 ou 2016. Não só em inteligência artificial ele nos pode ajudar a esta atualização de conhecimento, também na própria gestão da enfermagem, e o que eu fiz foi ir buscar um regulamento, uma norma, do perfil de competências do gestor de enfermagem e é um documento pequeno, portanto tem 5 páginas que eu fui tirar, e fui tirar também uma dissertação que tem centenas de páginas. E como é que o ChatGPT nos pode ajudar a atualizar o conhecimento nestes 2 tipos de documentos, mas vocês podem usar qualquer documento para ele resumir. E, portanto, eu fiz um prompt simples, lê o documento, faz-me um resumo do perfil de competências do enfermeiro gestor e ele lê o documento em segundos e, sem nós lermos as 5 páginas, conseguimos ter uma percepção de quais são as competências essenciais e qual é o papel que o enfermeiro gestor faz. E, portanto, à partida do que eu li, isto estará certo. Algo que nós podemos fazer para forçar uma resposta não inventada é efetivamente dar-lhe documentos, porque ele vai efetivamente usar o documento que nós lhe demos para responder. Portanto, às vezes podemos achar que se não lhe dermos nenhuma documentação ou que ele não está a responder de forma correta, se nós formos buscar algo que nós sabemos que é sobre o tema, que está validado, seja um documento científico ou uma norma ou um documento que nós sabemos que tem informação verdadeira, podemos fornecer-lhe ao mesmo tempo que lhe fazemos a pergunta para garantirmos que ele vai lá buscar a informação. E quis adaptar e fazer um prompt um bocadinho melhor, semelhante aos outros que fizemos para vos mostrar sobre os desafios e enviei-lhe uma dissertação de mestrado sobre gestão em enfermagem, mas com esta estrutura, para ver se ele conseguia ir buscar todos estes pontos e, portanto, perguntei-lhe qual é o objetivo, a metodologia, os principais resultados, conclusões e limitações. E disse-lhe também que queria um resumo em formato de bullet points. Okay? E portanto eu fui buscar isto, portanto está publicado em Open Access, portanto não violei nenhuma regra. E ele diz-nos então, um documento de 100 e tal páginas, ele consegue resumir. Claro que depois nós obviamente podemos explorar mais e ele pergunta-nos mesmo isso no final, ou seja,
Se quiser aprofundar alguma área, por favor, para lhe dizer, mas conseguimos ter uma visão muito rápida de qual foi a metodologia, se isto até nos interessa, portanto, porque existem centenas ou milhares de dissertações, de papers, que nós não sabemos se nos interessam ou se estamos à procura daquele tipo de conhecimento e, portanto, isto faz-nos uma visão geral sobre o que é que aquilo trata e nós conseguimos rapidamente perceber se queremos ler mais. Até diz limitações, sugestões futuras, faz um resumo muito pequeno em bullet points, objetivo avaliação do papel do enfermeiro gestor na melhoria da qualidade de segurança do doente, qual foi a metodologia, fizeram uma auditoria retrospectiva de notificações de quedas no Centro Hospitalar do Porto, resultados, identificaram erros na aplicação da escala de Morse, que surgiu numa intervenção de formação para enfermeiros, conclusão, auditorias e formação são ferramentas essenciais para a segurança do doente. E, portanto, eu só a ler este bullet point consigo saber se vou querer ler mais sobre aquela dissertação ou não. E terminaria agora a sessão para termos aqui, sendo esta a última sessão, termos aqui ainda uns 15, 20 minutos de debate. E sei que o Ricardo queria falar um bocadinho também das questões de privacidade de dados com vocês, e por isso seria agora a altura para o fazermos. Oh, Daniel, eu vou começar. Eu vou começar Força. por questionar uma coisa que não percebi, se calhar passou-me ao lado, e que se prende com o facto de o formato que nós utilizamos. Quando nós damos a informação para ele procurar, por exemplo, uma determinada dissertação numa base de open access ou para um documento como, por exemplo, o regulamento que está publicado em DDH Público, nós mandamos o link, fazemos algum... Como é que lhe damos acesso a esse documento? O melhor é temos aqui este botão, este ícone do lado esquerdo, este último ícone que é como é que isto se chama? Um clipe que permite anexar ficheiros. Ok. Ok? E, portanto, efetivamente eles já conseguem pesquisar na internet, mas vocês tendo o anexo, seja um PDF, ou um Word, ou um Excel, é mais fiável carregarem o documento desta forma, ao mesmo tempo que fazem a pergunta. Portanto, o que vemos aqui é um PDF que eu lhe enviei e depois uma pergunta no chat. Okay? Portanto, seria desta forma é o que eu aconselho para fazerem este tipo de atualizações de conhecimentos. Não devemos usar, por exemplo, um link para enviar. Imaginemos que eu quero uma dissertação que está num determinado sítio, por exemplo, aquele exemplo que deu do Hospital de Santo António. Eu posso fazer um link para a base de dados onde está ou não. Eu não Ok. aconselharia. Tá bem. Até porque tipicamente isso está em repositório de acesso livre, mas para aceder tem sempre um PDF para aceder ao documento Exato. todo. O que acontece é que ele fica guardado no seu computador e, portanto, não é um link direto para de acesso à internet e, portanto, acho que seria melhor fazerem desta forma. Ok, obrigado. Reforçar só se nos casos de que não conseguem anexar um ficheiro, há sempre a hipótese bastante mais dolorosa e limitada de fazer copy-paste do documento. É evidente que não dá para ser um documento longo, mas às vezes não há a mesma alternativa a não ser essa e, portanto, a gente tem sempre essa solução Agora o que custa bem DeepSeek mais. já permite de forma gratuita usarem. Portanto, mesmo que a versão grátis... Mas eu penso que a versão grátis do ChatGPT agora também dá para anexar. Portanto, já não se coloca isso, acho eu. Mas o DeepSeek eu instalei para ver como é que era e desde ontem consegui inscrever-me, mas a resposta é sempre a mesma, Buzzy, está muito ocupado e não dá resposta. Esta semana isso aconteceu, mas eu creio que agora com o passar dos dias isto vai esmorecendo o entusiasmo e vocês vão poder começar a utilizar normalmente. O problema deles é o resultado do sucesso. Teve tanta gente a inscrever-se e eles vão demorar algum tempo até conseguirem afinar aquilo para conseguir responder a tantos milhões de pessoas. Já agora aconteceu uma coisa muito parecida com o ChatGPT no início.
E portanto, muito bem. Eu não sei se calhar reforçar aqui assim que quem quiser colocar questões que eu pode fazer, eu vou só tocar aqui em dois assuntos enquanto as questões vão surgindo. Portanto, nós temos aqui mais uns 15 minutos. Queria só chamar-vos a atenção para o seguinte: este tipo de ferramentas levanta muitas questões do ponto de vista de segurança e do ponto de vista de ética. E eu e o Daniel fizemos assim uma malandragem de ignorar as mesmas, porque o nosso objetivo nesta sessão era, pronto, de vos entusiasmar de alguma forma e de vos cativar a utilizar, mas nós não somos insensíveis nem nada que se pareça a todas essas dificuldades que existem. Na primeira parte desta sessão, eu, por exemplo, quando falei dos três cenários diferentes que a gente pode promover do uso disto no dia a dia, já separei, ok, vocês querem usar o chat, não mandem dados pessoais, nem vossos, nem de colegas profissionais de saúde, nem de utentes, pá, não o façam. É evidente que eu posso vos dizer que da experiência que eu tenho tido, a tentação é grande. E portanto, vejo isso, por exemplo, muitos utentes a comentarem comigo que já usam para tirar dúvidas de coisas relacionadas com a área da saúde, e portanto, no fundo eles estão a dar, no mínimo, os seus dados ou dos seus próximos. É uma realidade com a qual a gente vai ser confrontado. Já há muitos anos a gente fala no Dr. Google, mas isto é de um outro nível. Isto é um Dr. Google que me responde com o meu tom de conversa. Eu costumo brincar, pá, se o sujeito percebe que eu sou do Porto, ele responde-me trocando os Vs pelos Bs. E, portanto, é mais fácil de eu criar uma relação empática com este ser. E, portanto, e isso traz muitas vezes que a minha confiança nas respostas aumenta. Ele até já sabe que sou eu, ele até já sabe o que é que eu gosto, e portanto isto é mais perigoso desse ponto de vista. Também tenho, isto também traz um potencial. Vocês imaginem se isto for usado bem, uma dificuldade que a gente tem há muitos anos de conseguir convencer muitas vezes os utentes a fazer aquilo que devem fazer. Isto também é um instrumento que pode ser usado para cativar os utentes a ter boas práticas. Portanto, também pode ter esse lado. No entanto, duas outras coisas que são muito importantes vocês perceberem. Sempre que vocês usam estes sistemas online, uma página de internet ou uma app, vocês estão a mandar os vossos dados para uma central, para um servidor. Pronto. E portanto, aí, malta, vocês estão a dar dados do utente, os vossos não há volta a dar. Pronto. E portanto, tentem evitar dar coisas de informação sensível. Pronto, é a forma que vocês têm de evitar incumprirem regras e ter desconfortos que nem sequer sabemos quais são, só mais tarde é que saberemos. A partir do momento que estas coisas começem a existir dentro do país e dentro das instituições de saúde, das nossas instituições, ok, então aí eu passo para um segundo nível onde eu posso usar isto de outra forma. Pronto. E, portanto, eu colocaria aí muito a fronteira entre uma coisa e outra. A segunda questão tem a ver com eu usar estas ferramentas para escrever textos e depois dizer que foi eu que os criei. Eu arriscaria a dizer que isso vai ser uma questão do passado muito em breve. Porque estas ferramentas vão ser tão fáceis de usar e vão estar disponíveis para nós, como já estão em muitos computadores, no próprio Word, com o Word ao lado a chatear, olha, mas tu não queres mudar este texto para algo que eu acho que é melhor? Ouça, qualquer um de nós que queira ser original e não usar isto, vai ter um esforço enorme. Pronto, e portanto eu acho que a gente vai ter, rapidamente vamos passar ao modo de, toda a gente sabe que estas coisas são para serem usadas e é para usar. É uma coisa parecida com eu não querer usar o corretor ortográfico do Word porque acho que não é correto. A gente pode desativá-lo, mas vai ser estranho.
nem sei muito bem o que é que isso quer dizer. Eu dizer que eu não quero usar o corretor geográfico. Pronto, pá, porreiro, pode não usar. Mas à partida é uma ferramenta que todos nós vamos querer usar. Agora, o contrário é muito importante. Não assumam que os textos que vos são enviados são originais. Não vale a pena. Eu posso dizer, relativamente aos meus alunos, já não assumo isso. Epá, eles podem dizer, não usei, garanto que não usei. Está bem, mas isso é para mim hoje em dia uma coisa muito estranha. Um aluno que diz que não quer usar uma ferramenta super fácil de melhorar o resultado para um trabalho, eu não sei se isso diz muito bem do aluno, vou ser sincero. Portanto, é mais ou menos como o aluno dizer, pá, não, eu juro que não usei o corretor ortográfico. Mas pronto, está bem, mas olha, mas se calhar devia. Pronto. Então, eu acho que estamos numa fase em que isto nos é estranho e todos nós sentimos desconfortável e parece que estamos a enganar ao usar isto. Mas ouçam, mas isto vão ser apenas uns meses. Em breve vai ser normalíssimo que toda a gente use. Agora, isto tem várias implicações. Com isto não estou a dizer que não há implicações, mas a gente tem que perceber que são hábitos, pá, a realidade vai nos ultrapassar muito depressa relativamente a este tipo de coisas. Ok? Tenho aqui um comentário sobre a questão dos livros e dos resumos. Eu se calhar aproveitaria aqui só para dar uma nota sobre os resumos e os livros. Ou seja, nós darmos um artigo e pedir para ele ser resumido, ou darmos o material de uma aula e pedir para ser resumido, isso é fantástico para quando eu sou o estudante que só tem 2 dias para estudar para a disciplina porque estive distraído durante o curso todo, ou se for para relembrar à última da hora, pá, é top. E para isso é muito útil. Provavelmente não é a mesma coisa que eu ter lido a matéria toda. E, portanto, eu posso pedir ao ChatGPT para me fazer um resumo dos maias. Pá, isso, se calhar para muitos dos casos é suficiente para saber sobre o que é o livro. E eu aprendi a mesma coisa que a ler os maias, isso já é muito, já não é bem a mesma coisa. E, portanto, eu acho que ainda vai haver espaço para nós, humanos, aprendermos com ler o texto todo. O que não quer dizer que muitas das vezes o resumo, pá, não nos seja muito útil, ou para relembrar alguma coisa, porque não tenho tempo, ou até para selecionar qual é o livro que eu vou ler com mais profundidade. Pá, quero o resumo destes 10 e eu olho para o resumo e isso ajuda-me a perceber, olha, então é por este que eu quero ir. Mas acho que ainda há aqui espaço para a gente usar a versão completa, em papel ou em formato eletrónico. Ricardo, isso faz-me lembrar no tempo em que eu era aluno do liceu e que havia uma coisa, não sei se vocês se recordam, se são mais novos, que eram as memofichas. As memofichas não eram mais do que um pequeno resumo de uma fichazinha em A5, a menos A5, para a metade da A5, talvez, em que o resumo do livro de geografia, ou os mais, por exemplo, sim, claro que depois a seguir a gente não sabia quem era a Eduarda, não é? Se a Eduarda era a mulher de limpeza, se era a namorada, como é evidente. Mas tem razão, fez-me lembrar, desculpa, no fundo o que nós estamos aqui presentes é que conseguimos ir buscar, e eu continuo a ficar quase estupidamente alarmado, na realidade o potencial destas ferramentas é numa enormidade tal que, e vocês que lidam com isto com a vontade de todo tamanho, veem isto como uma mensagem de grande largueza e de grande facilidade. Eu ainda tenho algum receio, mas não quer ser o homem o velho do Restelo. Mas obviamente que há coisas que eu confesso que desde o congresso da associação, desde que eu vi o Ricardo pela primeira vez, tenho ido lá várias vezes a tentar assimilar aquilo que ele lá disse e aquilo que ele voltou a dizer agora. E, portanto, fiquei aqui com um fiel seguidor do Ricardo à procura de novidades. E na realidade aquilo é um potencial enorme e responde de uma forma, volto a dizer, se for para lembrar as pequenas coisas, é fantástico, tipo mesmo ofício. Como potencialidade, a gente puder reformular a pergunta e ele faz outra vez. Em termos de apoio, acredito que tem um potencial enorme, como é evidente. E essa última questão que você colocou aí, no sentido de que não vale a pena dizer que fui eu que fiz quando eu fui lá buscar a informação, qualquer dia o que eu estou a mentir é por dizer que foi ele que fez, na realidade, porque
a utilização está tão liberal, está tão livre, que é muito complicado encontrar-se qualquer coisa, entre aspas, original, que não tenha lá o pezinho de um deles, do DeepSeek, ou do Claro, chat, ou do Microsoft. Sim, é senhor. isso mesmo. Eu acho que tínhamos aqui não sei se foi a Sabrina que pediu, Sabrina Sá, não sei se quer. Sandrina, temos que lhe dar. Espera aí, deixa-me Está de mão permitir. vontade. Ai, Sandrina, desculpa. É. Desculpa, Sandrina. Sandrina, Não sei se tem que ser um dos organizadores a dar as permissões para sei poder. como é que- se é para eu fazer isso, como é que eu posso fazer isso? Não tenho aqui. Não, penso que o Pedro. Eu não consigo fazer isso. Desativar. Já está. Se não, Já está. está. Ok. Boa. Olá, boa tarde e parabéns pela apresentação e pela formação que nos vem ensinar. A mim ajuda-me bastante. Obrigada. Eu estava aqui, pronto, estou mais habituada ao chat GPT e agora por acaso estava a entrar no DeepSeek só para experimentar e eles pedem mesmo, a minha pergunta é técnica, eles pedem dados, o chat GPT não obriga, é obrigatório colocar dados no DeepSeek? Dados tipo e-mail e password? sim, é obrigatório. O ChatGPT também digo, ele também, se você quiser usar isso, portanto, para ele ficar com o vosso histórico, também tem que pôr, ok? Sim. Pronto, ou seja, tem essas duas opções. No DeepSeek é sempre obrigatório, sim. É sempre obrigatório. Ok. Pronto. E aqui do lado, se me permitem, estão a dizer que aqui do lado dizem que não é possível anexar fecheiro no chat, e é. Que eu já o fiz, né? Pois, também tinha essa percepção. Sim, eu já fiz esse trabalho e sim, é possível, mas eu não, só estou aqui a meter o meu nome, sou chamada. Ok? Pronto, muito obrigada pela apresentação. Obrigada. Obrigado. Mas está uma Dulce também com a mão no ar, Ricardo. Não sei se lhe podem dar acesso. Acho que Já foi embora. já tem permissão para micro e para câmara. Já não temos a Dulce na sala. Pronto. Muito bem, eu ia-vos só convidar a fazer uma última nota, que é, estejam especialmente atentos a notícias que vão saindo sobre esta área e, por favor, troquem impressões com os vossos colegas sobre isto, que isto anda tão depressa que eu acho que é a melhor forma, sinceramente, é de vocês criarem redes de pessoas interessadas neste assunto e que vão partilhando o que aprendem e como é que conseguem fazer, como é que conseguem resolver uma tarefa no vosso serviço de forma fácil. Não caiam na tentação, por favor, de ter vergonha de dizer que fizeram isso usando estas coisas. Façam ao contrário, mostram que fizeram e ajudem o vosso colega de lado em vez de passar 1 hora numa tarefa, a passar apenas 20 minutos com o mesmo resultado. E depois nos 40 minutos que sobram, se conseguirem, vão ver o pôr do sol, que é para isso que estas coisas servem. É trabalho de máquina, é para ser feito por máquina. E neste momento há coisas que nós humanos podemos fazer mais rapidamente com o uso das máquinas. Este comentário que eu estou a fazer de passar mais tempo a fazer outro tipo de coisas, é evidente que nós muitas vezes, quando arranjamos ferramentas para fazer trabalho mais rápido, o resultado é fazermos mais coisas e não saímos mais cedo. E, portanto, nem sempre é esse o efeito. Mas eu posso vos dizer que conheço pessoas que dizem que trabalham menos 1 hora por dia. Literalmente. E sendo as pessoas que são, não é difícil de eu acreditar. Conseguem fazer o mesmo trabalho em menos tempo, é essencialmente trabalho de escrita, portanto é natural que a gente não é bem a mesma coisa que um enfermeiro faz, mas há muito trabalho que é verboso e que é trabalhoso e que a gente consegue começar a automatizar com estes processos. Bons conselhos, bons conselhos. Não sei, eu acho que se calhar se não houver mais
mais sessão nenhuma, mais questões. Tinha só uma nota, nós entretanto fazemos chegar alguma informação sobre como é que vocês podem ver, digamos, a gravação desta sessão, porque a gente sabe que algumas das informações foram muito rápidas e se calhar há aqui algumas coisas que possam ser interessantes vocês reverem E justamente alguns slides. pedir, se possível, nós depois pomos na área reservada da associação, onde os sócios têm disponibilidade de usuário Muito bem. da reserva e, portanto, logo tenho isso e 5 estrelas. Sim, senhora. Já agora vou Pronto. aproveitar para vos agradecer mais uma vez e esta parceria que foi excelente. Todo o feedback da primeira sessão foi muito bom, penso que da segunda, pelo nível, também não será com certeza diferente. Agradecer muito ao Ricardo por se ter dado a conhecer e ter aceito o nosso primeiro convite e este segundo desafio. Esperemos voltar a conversar brevemente com a Virtual Care. Em relação ao Daniel, também foi um privilégio e um prazer ouvi-lo e ver um colega misturado com estas, aqui uma imagem de largueza de pensamento e de empreendedorismo. Portanto, e isso é bom. À Cláudia, que só vimos um bocadinho, agradecer-lhe também a disponibilidade e o trabalho, e a toda a equipa da Virtual Care, em nome da direção da APGL, muito obrigado, e espero que a gente volte a fazer qualquer coisa e aparecer qualquer necessidade. No momento em que isso foi feito, outras vontades vão aparecer. Tivemos hoje cerca de simultâneo. No primeiro tivemos mais ou menos o mesmo número, eu acredito que se isto disseminar, qualquer dia estarei a incomodar a perguntar se fazemos uma segunda versão. Mas isto perceberá. Muito obrigado a todos, foi um prazer e foi muito bom e foi uma honra para a Associação ter-vos nesta parceria. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado. Obrigado eu. Um abraço para todos. Um abraço.